E aí, quando você traz isso para o filosófico, você precisa trazer histórias que façam com que a pessoa possa refletir para aprender esses detalhes filosóficos. E com os Cavaleiros Templários, que era uma coisa que bateu muito dentro da estrutura maçônica, você começa a ver a estrutura que os judeus passaram desde a saída do êxodo lá no Egito até a Terra Prometida, né? Então tem todo um processo, e aí quando você está lá na Terra Prometida e você cria o templo a uma divindade, seja ela qual for, como a gente falou, você começa a estudar o conhecimento que Salomão tinha. Você consegue trazer filosoficamente informações e conhecimentos importantes para isso, né? E essas lendas foram criadas, e o simbolismo maçônico da maçonaria especulativa é baseado realmente em lendas judaicas, né? Baseados na história judaica do Templo de Salomão, né? Então, esse é o link que eu, vamos dizer assim, que eu tenho conhecimento, né? E aí você falou sobre isso, é bem interessante porque pouca gente tem esse conhecimento, que na Segunda Guerra Mundial não foram só judeus, ciganos e outras minorias que foram perseguidas, os maçons foram perseguidos. Sim, Os sim. maçons, eles foram segregados e também... todos os religiosos, né? Você pegava, inclusive católicos e protestantes, todos eles simplesmente entraram no mesmo balaio, né? Inimigos do Reich. E outra coisa que eu vi outro dia era uma história que foi narrada que dentro de um campo de concentração tinha alguns maçons. Eu vi, muito lindo de ver. Você viu essa história já? Já vi essa história, vi algumas fotos, pena que se tivesse as fotos aqui até dava para mostrar. E até tem um monumento lá para eles, dentro de Auschwitz. Eu não lembro agora, mas acho que era em Auschwitz. Eles faziam a sua maçonaria dentro dos campos de concentração. Deram um jeito ali de poderem se identificar, né, de forma velada e fazer as suas sessões. As suas próprias sessões. E aí a gente comentou brevemente no começo sobre a questão da indicação. Então, óbvio, por mais que a pessoa chegue e procure o Flávio, olha, Flávio, eu tenho interesse em ser maçom. A pessoa pode fazer isso. Pode, claro. Só que não significa que só isso seja suficiente. A pessoa pode demonstrar interesse, mas normalmente é o padrinho que olha e faz o convite. Exatamente. O que a gente sempre fala, é um maçom que olha para alguém de fora e vê perfil nessa pessoa de fora, que dê para trazer para dentro da maçonaria. Então, essa pessoa que enxergou, ela indica essa pessoa e se torna padrinho dessa pessoa. Se ela for aprovada pela assembleia da loja, né, que tem todo um processo de encaminhamento, que já chegou, o meu processo, por exemplo, quando era profano, demorou mais de um ano para chegar. Por várias razões, que tinham, inclusive, parada do movimento da loja, etc. Mas pode demorar até um ano, ou mais um pouco. E esse processo todo, ele é feito em sigilo, para que a pessoa não seja constrangida de forma nenhuma. Quer dizer, se ela não for aprovada, ela nem sabe que ela tinha sido com interesse ou não. Então, mas é importante o padrinho indicar, a gente fazer o processo todo ele de seleção e identificar o perfil, que não é financeiro, não tem nada a ver com cultural, nem religião, nem coisa nenhuma. É perfil, atitudes. Quer dizer, toda a pessoa fala, é honestidade, é moral, é ética. Isso é a base do que a gente procura, né? Pelo menos é o que eu acredito, né? Isso. E aí, digamos que a pessoa, né, um maçom tem identificado aquela pessoa e acreditado, lógico, que tem as qualidades necessárias, tudo mais. Mas não é suficiente ainda. Não. Quais seriam os motivos para um maçom ser, por exemplo, negado na ordem? Colocado para apreciação e negado. Tem vários. Por exemplo, nós somos assim, nós fazemos uma sindicância, que é o nome que se dá à verificação que essa pessoa vai passar. Essa sindicância é feita normalmente na casa da pessoa. Se ela é casada, nós precisamos do consentimento e aprovação da esposa. Mesmo porque, como a gente fala, tem gastos. A gente não pode comprometer os valores que as pessoas têm
para sustentar a família e ela direcionar esse dinheiro para a maçonaria. Isso não existe, né? Então, primeira coisa é, e outra, se ela acredita que aquilo é importante para a família. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, são 3 colunas, o número 3 é muito forte na maçonaria. 3 colunas: família, trabalho, maçonaria, exatamente nessa ordem. Então, não tem outro jeito. Se você tem família em primeiro lugar, trabalho em segundo lugar e maçonaria em terceiro lugar. Então, se tem a aprovação da esposa, ótimo. Se não tem, acabou. Acabou o processo. A pessoa pode ser maravilhosa, mas ela não tem o apoio da esposa. Infelizmente, ele não vai entrar. Ou do próprio, dos filhos, etc. A segunda forma é você identificar, porque aí vamos fazer uma pesquisa, descobrimos que no trabalho ele não é uma pessoa boa. Ele quer passar por cima das outras pessoas, e em detrimento de tudo, ele não está crescendo por meritocracia, e sim por conchavos, né? Então, se você identificar um tipo de processo desse, infelizmente essa pessoa não tem condição de entrar na maçonaria, porque ela não tem o perfil. Esse não é um perfil maçônico, né? E outras características que são pesquisadas. Por exemplo, a pessoa tem compra as coisas e não paga, né? Tem um monte de dívida, um monte de não sei o quê. A gente tira certidões criminais, certidões financeiras, para ver se a pessoa tem alguma dívida no cível, ou algum processo. Então, tudo isso é verificado, né? E se a pessoa tem, infelizmente, ela não está no momento certo para isso. Ela pode até resolver os problemas dela e se tornar apto para isso. Mas para isso ele tem que justificar que aquilo não for de má fé. Porque a partir do momento que é de má fé, ele fere todos os princípios básicos da maçonaria. Então fica difícil de conviver, né? Porque a convivência tem que ser com o coração aberto mesmo, né? E aí até a questão do desafeto. Pode ter um desafeto dentro da loja, mas mesmo assim não é suficiente o cara falar, não vou com a cara. Ele tem que colocar algo plausível. Tem que justificar. E outra, que já aconteceu, já tive várias experiências desse tipo, vamos dizer que um irmão de nossa loja não queira que o Fael entrasse, por exemplo. O Fael não vai entrar na loja, naquela loja. Por quê? Porque aquele irmão justificou, de alguma forma, que não se dá bem com ele. Mas não se dar bem não significa que a pessoa é ruim. Ela vai ser distribuída para outras lojas, porque ele tem um perfil. Ele tem um perfil. Só que, infelizmente, por alguma até discussão política ou até problema familiar, que não envolve a ética, a moral, então ele tem direito de entrar em outras lojas, né? Então a gente faz esse direcionamento. Que às vezes também pode acontecer um desafeto normal, né, entre as pessoas, uma diferença, mas para que os dois entrem em uma sessão, também tem que se resolver. Sim. Se acontecer alguma discussão entre 2 maçons que estão na mesma loja, eles só podem entrar em loja novamente a hora que eles resolverem o problema deles. E isso é acompanhado, porque a gente, é o que a gente fala, coração aberto sempre. Se você tem uma dificuldade, fale. A pessoa pode ter errado e pede desculpa, ou vice-versa, as coisas têm que se resolver. E a partir do momento que se resolve, as pessoas voltam a estar com convívio. Esse é o ideal da maçonaria.